A Associação Filhos de Bauru conta com o apoio de Senel, Secretaria de Esportes de Bauru, Casa Company, 1,99, Batista e 1º de agosto, Bauru Gelo bifiltrado, LFG Cursos para Concursos, Reg Mix, Concreto e Argamassa, Factory Sound, a loja do seu carro, Pugliese Serviços de Call Center, Moino Materiais Elétricos para seu negócio, Purifique, o melhor da água, B4 Soluções Seguras, Guaraná Clube Academia, 94 FM, blocos e blocos, pisos e blocos de concreto, Pastelaria Paladar em Agudos, RM Telecom, Planos Empresariais Vivo, Livraria Sepsoto, todos os livros universitários pelos melhores preços, Pigmento Digital, Impressão Digital e 96 FM. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria entre o curso de Direito da FIB e a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos que sejam de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre o dano moral e para debater o tema comigo eu recebo o Dr. Sérgio Saliba Murad, que é advogado e subcoordenador da comissão OAB Vai à Escola aqui da OAB de Bauru. Seja muito bem-vindo. Agradeço ao Dr. César Michele, agradeço à FIB, à OAB e a todo o prestígio que estão me dando nessa oportunidade de poder estar aqui, trazendo a informação, trazendo a cidadania a todos nós. Nós é que agradecemos. Nós verificamos aí na sociedade, as pessoas, hoje parece que está na moda, as pessoas falam muito em dano moral, qualquer coisa, é dano moral porque eu sofri um dano moral. As pessoas ingressam na justiça com ações pleiteando aí indenizações de dano moral, quando na verdade é difícil, as pessoas falam de uma forma muito corriqueira sobre dano moral, mas na verdade temos que detalhar aí o que na verdade se trata, o que é esse dano moral, né? Exato, doutor. O dano moral em si é a lesão ao aspecto, à esfera psicológica do indivíduo, inicialmente. Então, o que acontece? Acaba havendo uma lesão ao patrimônio psicológico da pessoa e essa lesão traz uma repercussão na sua intimidade, na sua privacidade e acaba gerando vexame, acaba gerando constrangimento, entre outras coisas. Na verdade, as pessoas falam assim... tá na lei, a lei prevê que eu fui aí assediado, que eu sofri um dano moral. As pessoas falam muito isso, Exato. né? Que tá na lei, tá na lei. Não, eu quero pedir, as pessoas falam, né? No intuito aí sempre de esclarecer o nosso telespectador, eu quero pedir dano moral, eu quero... Porque hoje se vê muito na televisão, artistas, pessoas requerendo, ingressando com ações na justiça, requerendo dano moral. Mas na verdade as pessoas vinculam a ocorrência do dano moral porque está na lei. A gente está na lei, então eu quero pedir uma indenização de danos morais. Na verdade, existe uma legislação prevendo o dano moral. Essa é a dúvida que o nosso telespectador mais tem, né? Sim, doutor. O dano moral, ele está inserido tanto no Código Civil Brasileiro quanto também na Constituição. Então, no Código Civil Brasileiro está no artigo 186, que fala que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete o ato ilícito. Então, está explícito, está claro ali no Código Civil. Uma situação que no Código Civil anterior não existia. E também na Constituição Federal, no artigo 5º, incisos 5º e 10, onde você tem a oportunidade de ver o dano moral nessas duas situações, tanto como uma opção do direito de resposta que a pessoa tem para exercer, como também uma das situações de resposta também à violação da honra, da imagem, da intimidade e da vida privada do cidadão. Hoje nós verificamos nas situações corriqueiras do dia a dia, as pessoas quando sofrem na realidade nós chamamos aí de um certo dissabor, né? Problemas da vida que ocorrem em relação a outras pessoas, as pessoas acabam tudo achando que é dano moral, né? Você vive numa sociedade onde parece que hoje você não pode quase que nem conversar, você tem que se policiar nas palavras, porque senão a pessoa fala, vou te processar por dano moral. Essa frase que nós ouvimos, vou te processar por dano moral.
Você me assediou, você me atacou, então isso é dano moral. Na verdade, nós temos situações na verdade, não são situações que gerem dano moral, mas são situações que certos aborrecimentos que a pessoa tem. E, na verdade, existe uma grande diferença, uma grande distinção entre o que é o dano moral e o que é esse dissabor que a pessoa tem. Existe uma diferença entre uma coisa e outra. Exato, doutor. É interessante tocar nesse assunto, porque há uma linha que diferencia o dano moral desse mero dissabor. Né? O que seria o mero dissabor? Seria uma irritação, seria um constrangimento menor, algo que faz parte do dia a dia de muitas pessoas. Quase todos nós, ou todos nós, estamos sujeitos a aborrecimentos no nosso dia a dia. Só que tais aborrecimentos, eles não permeiam a esfera psicológica do indivíduo eternamente, em sua vida inteira. Ele não tem tanta força a ponto de ocasionar um dano moral. Hoje nós estamos aí verificando que, principalmente na justiça, na questão do poder judiciário, várias empresas ingressam com ações requerendo indenizações por dano moral. Você vê lá pessoa jurídica ingressando com ação requerendo indenização de dano moral, não só a pessoa física. Né? Na verdade, nós temos aí essa pergunta, eu creio que é uma dúvida de todo nosso telespectador. Quem é que pode sofrer o dano moral? Sim. Olha só que interessante, doutor. A pessoa jurídica, né, tem a possibilidade, sim, de sofrer um dano moral. Ela pode entrar na justiça requerendo uma indenização em relação a isso. Por quê? Inicialmente, nós temos uma súmula, que é a súmula 227 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que permite que a pessoa jurídica possa sofrer um dano moral. E aí você pode se perguntar, mas espera aí, o dano moral atinge o quê? A mente do indivíduo, atinge uma situação, né, inicial na psíquica do ser humano. Como a pessoa jurídica, que é um ente criado pelo direito, né, pode sofrer um dano moral? E aí que vem uma explicação oriunda também do âmbito constitucional que permeia essa situação. Nós dividimos a honra em honra subjetiva e honra objetiva. A honra subjetiva se compõe inicialmente pela ideia que nós temos de nós mesmos. A honra objetiva, a ideia que os outros têm de nós. Ou seja, basicamente é o quê? É a fama, é a reputação da pessoa. Então, a honra, a fama, a reputação da pessoa jurídica pode sim ser abalada. Ela pode ser vista com maus olhos por algum motivo, por uma ação indevida, uma atitude indevida de alguém em relação a ela. E assim vai prejudicar o quê? O que as outras pessoas pensam daquela empresa, pensam daquela pessoa jurídica e assim por diante. Então, por esse fato, sim, por ter possibilidade não de atingir a honra subjetiva, mas pelo fato de atingir a honra objetiva daquela pessoa jurídica, sim, ela pode ser personagem do polo ativo de uma ação de indenização por dano moral. Hoje em dia, né, o dano moral é muito visualizado, as pessoas, de certa forma, conhecem ou já ouviram falar desse instituto aí, dano moral, né? Mas hoje nós temos a previsão legal do dano moral e tudo mais, como já dito há pouco. Mas houve até a previsão legal da existência, da ocorrência do dano moral na legislação, houveram objeções em relação a esse instituto. Olha só, em relação às objeções, foram elas, inclusive, a causa de que durante muito tempo não se tinha expressamente o dano moral na legislação brasileira. E dentro desse elenco de objeções, dentro desse elenco de um certo repúdio a isso, inclusive anos atrás, a maior objeção que se fazia, a principal, a primeira,
era se pagar, né, financeiramente, dinheiro, monetariamente, pecuniariamente, né, uma dor. Então o sujeito tinha uma dor em relação àquilo, né? Será que seria moralmente aceito alguém receber um dinheiro pela dor que estava que teria sofrido aquela pessoa? Então, essa era a primeira objeção e era a mais importante. Quando se queria combater, quando se queria rebater o dano moral, se falava, mas como é imoral se pagar uma dor com dinheiro? Então, naquela época, realmente existia essa interpretação. Caiu por terra quando veio a Constituição de 88 e, posteriormente, o Código Civil de 2002. Uma outra questão que nós verificamos hoje nessa linha do dano moral, passamos agora para a questão da quantificação, né? As pessoas contratam advogados, as pessoas ingressam com ações que muitas vezes são evidentemente legítimas, requerendo uma indenização por terem sofrido um dano moral. E às vezes as pessoas na ação já requerem um determinado valor em dinheiro para serem aí reparados em termos de uma indenização. Nós temos várias ações aí, tivemos também vários casos emblemáticos envolvendo artistas e tudo mais, e eles requerem aí uma indenização por dano moral e as pessoas, de modo geral, nas ações judiciais, elas acabam ali pedindo para o juiz um determinado valor. Às vezes, esta quantificação e o valor que se pede na ação é um valor absurdamente exagerado, sem qualquer parâmetro. Então, uma questão muito aí que é difícil de se falar é quanto a essa quantificação do dano moral. Sim, a quantificação do dano moral, ela tem um aspecto muito pertinente, muito interessante. A lei, com uma exceção muito específica, que não se determina expressamente, mas vinda da Lei de Imprensa do Código Brasileiro de Telecomunicações, nós podemos dizer que, via de regra, não há um parâmetro de quantificação do dano moral, né, no direito brasileiro. A Constituição Federal de 88 não traz, o Código Civil não traz, então nós não temos um parâmetro legal relacionado a um piso, a um teto indenizatório de dano moral. Então, há uma ampla liberdade que as pessoas possuem de poder pedir o que eles entendem por direito. Só há uma ressalva. Atualmente, há alguns entendimentos muito uniformizados, né, que têm que ser levados em consideração, porém não de uma forma determinante como a lei. Então, portanto, a lei não traz, via de regra, nenhum aspecto relacionado à quantificação. Na verdade, nós não temos aí hoje na legislação, como alguns dizem, nós não temos uma tabela de preço para dano moral, né? Xingou, é tantos reais, fez isso, são tantos reais. Isso realmente ficou bem claro aqui na sua explicação, que não temos essa tabela, vamos assim dizer. O que existe é uma espécie, vamos dizer, né, de uma situação igualitária, né, de algumas ações que chegam à instância superior, porém não é lei. Então, não é lei e pode ser modificada nesse sentido. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, não saia daí. A Associação Filhos de Bauru conta com o patrocínio de Faculdades Integradas de Bauru, FIB, a faculdade que mais cresce em Bauru e região. Corpo Ideal Suplementos, os melhores suplementos você encontra em corpoidealsuplementos.net.br. Eletrogui, as melhores soluções com os melhores preços em materiais elétricos. Grande Bauru, acesse ônibus online e confira tudo sobre sua linha. Mr. Ninos, restaurante e pizzaria, o melhor sabor. Beneficência Portuguesa de Bauru, há 100 anos cuidando da saúde de Bauru e região. Imagem Diagnósticos Médicos, sempre acreditando na vida. Dinâmica Construtora, Residencial Quinta Ranieri Gold, o sonho que sua família merece viver. E Nizam Materiais Esportivos, qualidade é Nizam.
Você que chegou agora, seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria entre o curso de Direito da FIB e a OAB de Bauru. Hoje estamos discutindo a questão inerente ao dano moral. Está debatendo comigo o Dr. Sérgio Saliba Murad, advogado e subcoordenador da comissão OAB Vai à Escola. No bloco passado estávamos falando da quantificação do dano moral, das questões que envolvem o dano moral, do que é o dano moral. E uma outra dúvida que eu tenho certeza que o nosso telespectador tem diz respeito àquela situação onde um cidadão sofre muitas vezes uma ação onde gere a ele uma indenização a título de danos materiais. E junto com esses danos materiais pode advir também uma questão que leve a um dano moral, não pode? Exato, doutor. O dano material e o dano moral, de início, eles podem ser cumulados. Eles são cumulativos. Tem essa possibilidade de serem cumulativos. A súmula 37 do STJ, inclusive, referendou isso. E o dano material, que é aquele dano que lesa inicialmente o patrimônio e não a esfera psíquica do indivíduo, pode gerar, por consequência, também um dano moral algumas vezes. Então, nós temos vários exemplos em relação a isso. Vamos imaginar, por exemplo, que uma pessoa empreste a outra um relógio, e essa pessoa, por exemplo, perde o relógio propositalmente, não perder, mas propositalmente a pessoa some aí com esse relógio. Além do dano material em si, vamos imaginar que esse relógio seja uma relíquia de família. Passou de avô para pai, passou de pai para filho, e de repente aquele relógio, por mais que a outra pessoa possa pagar uma indenização a título de dano material com o valor equivalente daquele relógio, com certeza esse valor não cobrirá a parte afetiva, a esfera da emoção da pessoa em relação àquele bem, que era um bem que estava na família dele há muitos anos. Hoje em dia, com essa questão do consumismo que foi imposto ao cidadão, que foi imposto à sociedade, nós vivemos aí uma onda onde as pessoas, especificamente mais também as mulheres, no que eu vou dizer agora, buscam sempre questões estéticas, questões ligadas ao corpo. As pessoas estão fazendo aí cirurgias plásticas, estão buscando esteticistas, enfim, uma série de profissionais da área de saúde que trabalham com questões ligadas à estética. E nós estamos vendo também que muitas vezes podem ocorrer aí danos estéticos. A pessoa vai lá para ficar com o rosto de uma forma e, na verdade, o que ocorre com a pessoa é uma tragédia, em termos de, não vamos falar só de cirurgia plástica, não é isso, mas há N formas de se cuidar da estética hoje. Esse dano estético, ele pode ser considerado um dano moral? Doutor, aí é que vem a questão. Nesse campo da área jurídica nós temos duas teorias. Tem uma teoria que entende que o dano estético seria um dano autônomo e uma outra teoria que entende que o dano estético seria um dos exemplos de dano moral, afetando, trazendo a pessoa um constrangimento sobre aquilo, um vexame e assim por diante. Mas o importante é saber que o dano estético hoje é plenamente passível de indenização. Mas existe uma grande corrente que realmente traz o dano moral como um exemplo de dano o dano estético como um exemplo de dano moral. Hoje existe também uma outra situação onde as pessoas muitas vezes ingressam com uma ação judicial buscando uma compensação em virtude de um dano moral que alega ter sofrido. Qual é essa relação entre a compensação e o dano moral sofrido? Sim. O dano moral, ele tem por finalidade inicial, realmente trazer uma indenização, fazer com que seja feita a justiça naquele sentido, que se volte ao status quo de alguma forma. Porém, ele também tem aquele aspecto compensatório, ou seja, mesmo que ele não traga a pessoa aquele status quo,
ele traz uma situação de abrandamento. Ele traz uma situação onde a pessoa pode ter algo mais ameno que ele possa usufruir na sua vida, que pode, de uma certa forma, compensar, pelo menos uma pequena parte, o dano que ele sofreu. Uma outra questão que nós verificamos hoje em dia é que, às vezes, nós temos pessoas que são extremamente famosas, né? Na maioria das vezes artistas, jogadores de futebol, não só eles também. Mas, às vezes, você tem pessoas que em virtude da atividade que desenvolvem, acabam são muito conhecidas na cidade, no município em que residem. E a situação é a seguinte: até que ponto, quando a gente fala aí de quantificação de dano moral, até que ponto a dosimetria do dano moral, a quantificação do dano moral, até que ponto a fama da pessoa, vamos dizer assim, interfere nessa quantificação do dano moral? Extremamente pertinente essa questão que o doutor está colocando, porque a fama, a notoriedade do indivíduo, sim, hoje nós temos uma doutrina consolidada no sentido de que deve ser levado em conta como um dos critérios para a quantificação do dano moral, né, o aspecto da fama do indivíduo, da exposição que ele tem perante a sociedade em que ele vive. Até porque ele tendo essa exposição, qualquer situação que ocorre com ele tem uma repercussão muito maior. E alguns colocam uma crítica muito ferrenha em cima disso. Quer dizer que a dor dele é uma dor que merece um valor maior do que a dor do outro indivíduo que não seja famoso como ele? Quer dizer, como é que funciona isso na verdade, Então, a doutrina já tem uma pacificação nesse sentido que sim, o problema não é esse, não é que uma dor vale mais que a outra. O que acontece é que ele tem uma exposição muito maior do que as pessoas que não têm a notoriedade, no caso. Então, nós vemos realmente muitas pessoas com uma fama maior e tal, e geralmente você vê o pedido de indenizações muito maiores nesse sentido. Realmente, aí a questão da notoriedade, entre aspas, aí a fama da pessoa, etc., uma ação em face a essa pessoa, a forma como isso vai ser propalado, na verdade, é que vai gerar aí a questão da quantificação do dano moral dela. Exato. Uma situação que nós verificamos, nós estamos vendo aí o Poder Judiciário brasileiro cheio de ações, O Poder Judiciário hoje tem que trabalhar muito para dar conta de todas as ações, o Estado ingressa com muitas ações, o maior responsável por ingresso de ações e por ações que já estão tramitando no Poder Judiciário hoje é o Estado, evidentemente, mas nós temos a questão aí que praticamente, não vamos dizer que todas, mas praticamente toda questão que envolve um dano moral, isso acaba desembocando no Poder Judiciário através de uma ação judicial. A pessoa se sente aí ofendida por algum motivo, contrata lá o seu advogado, da sua confiança, e ingressa com uma ação no judiciário, evidentemente buscando uma reparação. E o que eu gostaria de debater aqui, de falar com o nosso telespectador, é essa situação, a ocorrência hoje do ingresso de ações que envolvam dano moral no Poder Judiciário brasileiro. A quantidade está crescendo cada vez mais, por vários motivos, mas entre outros, não somente o acesso à justiça, mas hoje muitas pessoas têm o acesso à informação de que eles podem entrar com um dano moral. Então muitas vezes eles não sabiam que tinham esse direito. E neste momento agora, eles sabem e muitas vezes entendem terem sofrido um dano moral e ingressam na justiça esperando, obviamente, lograrem êxito na ação. Sem dúvida, uma situação aí, evidentemente, é que o cidadão busca cada vez mais os seus direitos e ele busca esses direitos, evidentemente, quando ele tem, a partir de determinados momentos na sua vida, onde ele recebe uma gama de informações muito maiores. E é o que nós pretendemos aqui com o nosso programa, levar informação para o nosso telespectador, informação de qualidade, na busca aí do exercício da cidadania sempre. Outra questão falando do ingresso de ações judiciais no Poder Judiciário, hoje, que tipo de ações que envolvem o dano moral, que são mais aí
que são mais ingressantes ao Poder Judiciário brasileiro? Sim, inclusive conforme nós estávamos falando anteriormente, as ações de dano moral que estão trazendo, né, um número maior aí ao judiciário são aquelas geralmente relativas ao sistema de proteção ao crédito, onde você é incluído indevidamente, muitas ações envolvendo a internet, as compras em que não são entregues algumas e que trazem alguma repercussão maior do que propriamente a parte material daquele bem. Né? Então, se esperava, por exemplo, que aquele bem chegasse antes de um evento da pessoa, uma festa, alguma coisa que ele teria e que esse bem faria parte disso. Né? Situações que envolvem a parte de voo, então cancelamento de voo, extravio de bagagem, em que a pessoa possui, por exemplo, um negócio a fazer em determinado local e que teria uma situação que mesmo que viesse a bagagem posteriormente, ele não teria condições de trazer o status quo, de trazer aquela situação anterior de uma forma minimamente possível. Né? Então, são vários os aspectos nesse sentido. Hoje nós moramos aí, vivemos, né, na realidade, num mundo globalizado. As pessoas praticamente sabem o que acontece no mundo em fração aí de segundos, via mídia, via informações, internet, como dito há pouco. Mas a questão é, o que nós podemos pensar aí sobre a tendência para o futuro acerca do dano moral? Então, com uma probabilidade muito grande, né, o futuro será o ingresso realmente de cada vez maior de número de ações por dano moral. O acesso à informação está se expandindo, as pessoas estão realmente se sentindo moralmente lesadas e a tendência é que o judiciário realmente tenha um número muito maior de ações de dano moral. Vamos chegando aí a mais um final do programa O Direito é Todo Seu. Eu agradeço a presença do Dr. Sérgio Murad, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Dr. César Michele, à FIB, à OAB, especialmente o Dr. Adilson Sartorello e a doutora Bruna de Paula Pulanzan, coordenadora da comissão OAB Vai Escola, enfim, todas as pessoas que me trouxeram a oportunidade de estar aqui, dizendo a todos os espectadores um agradecimento especial a todos que nos assistem. Nós é que agradecemos. O programa é pensado e feito para você, telespectador. Continue nos mandando e-mails com suas dúvidas, informações, o que você quiser falar conosco para direitoseu@fibbauru.br. Até o próximo.